Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e neste momento estamos com as correções das atividades de língua portuguesa referente à semana passada, dia 29 de março, uma segunda-feira. Então acompanhem aí comigo, façam as correções, porque depois vocês terão que reenviar as atividades corrigidas no meu WhatsApp. Então vamos comigo. Na questão número 1, dizia o seguinte: que variedade linguística, padrão ou informal, poderia ter colocado aqui também formal ou informal, podemos ou devemos usar nas seguintes situações. Então, a primeira situação era falando sobre política num canal de televisão. Se eu vou até um canal de televisão e ainda mais vou falar sobre política, o mais adequado, segundo a questão das variações linguísticas, seria utilizar a norma culta ou norma padrão, tá? Então, nesse caso, seria a norma padrão. Em uma pequena mensagem de celular para um amigo próximo. Essa questão relacionada ao amigo, nós conversamos sobre isso lá naquela videoaula da semana passada. Então, se eu converso com um amigo próximo, se eu converso com alguém que eu tenho uma afinidade, então, nesse caso, eu utilizo a linguagem informal. Agora, em uma pequena mensagem de celular, agora não é mais para o amigo, é para o patrão. Se eu vou conversar com o meu patrão, eu converso com uma linguagem mais padrão, né? Norma culta. Em uma carta de reclamação para uma operadora de celular, novamente eu utilizo a norma padrão. Em uma conversa na praça entre amigos, então amigos, tem lá a questão da afinidade, questão do uso da linguagem do cotidiano, então utilizo aqui a linguagem informal. Em um debate numa conferência nacional sobre meio ambiente. Aqui é um debate sobre o meio ambiente. Eu sou palestrante. Se eu sou palestrante, eu tenho que utilizar uma linguagem da norma culta. Então, aqui seria padrão. Agora, em uma mensagem de WhatsApp para minha irmã, novamente uma linguagem do cotidiano, né? Como eu converso com ela no meu dia a dia. Então, eu utilizo aqui a linguagem informal. Em um bilhete para a diretora da escola explicando o porquê da sua falta de hoje. Nesse caso, aqui eu vou utilizar a norma padrão. Em um artigo, também norma padrão. Eu tenho que colocar tudo nas normas, ortografia impecável, estrutura impecável. Em uma redação para Enem, mesma situação, norma padrão. Questão número 2 dizia, coloque V para verdadeiro e F para falso. Na A dizia, variantes regionais ou geográficas são aquelas que ocorrem de uma região para outra. Nós conversamos sobre isso na videoaula passada também. E nesse caso, nós temos uma questão verdadeira, tá? Então, aqui seria verdadeira. Jargão é um tipo de linguagem empregada em um determinado grupo social, mas que pode se estender à sociedade em razão do grau de sua aceitação. Primeiro que jargão não é uma linguagem mais aceita. Então, no caso de jargão, essa alternativa ela é falsa, essa afirmação ela é falsa. Gíria é um tipo de linguagem empregada em um determinado grupo social, mas que pode se estender à sociedade em razão do seu grau de aceitação. Aqui sim, a gíria tem um grau de aceitação do público que as utilizam. Então, nesse caso, nós temos aqui uma... Opa, só um pouquinho. Nesse caso, nós temos aqui uma afirmação verdadeira. O sotaque é a pronúncia, ou seja, a forma como se fala. É marcado pelo ritmo com que as palavras são expressadas verbalmente. Então, nesse caso do sotaque, nós temos sim a questão da pronúncia, dessa forma
de falar, que é marcada, ritmada, expressada verbalmente. Então, nós temos aqui, sim, uma questão verdadeira. E na questão número 3, era para vocês escreverem LF se a linguagem fosse formal e LI se ela fosse uma linguagem informal. Então, vocês iriam analisar cada situação. Então, lá na A dizia, ao conversar com um amigo. Se a gente conversa com um amigo, é uma linguagem do cotidiano. Então, nesse caso, é uma linguagem informal. Ao conversar com a diretora da escola. Aí sim, nesse caso, a linguagem tem que ser formal. Vamos colocar aqui, nesse caso, formal. Ao escrever uma carta para uma autoridade, novamente, nesse caso também, uma linguagem informal. Ao escrever uma carta para o namorado ou para a namorada. Creio eu que vocês tenham um grau de afinidade um com o outro e que vocês se comuniquem através de uma linguagem do cotidiano, do dia a dia, mais informal. Então, vamos colocar aqui que a linguagem a ser utilizada seria a linguagem informal. Ao conversar com o professor, seria uma linguagem formal. Então, vamos colocar aqui uma linguagem formal. Ao conversar com o seu irmão, temos aqui a linguagem utilizada no dia a dia. Então, uma linguagem informal. Ao conversar com vários amigos, também temos aqui a questão da linguagem informal. Ao redigir um texto para o vestibular. Claro, se eu vou redigir um texto para o vestibular, que é uma prova, eu preciso estar com a norma padrão correta. Então, correta, né, segundo a ocasião, tá? Então, também preciso estar na norma culta. Ao conversar com o juiz pelo telefone, norma formal, linguagem formal também, tá? Ou norma padrão. Então, essas eram as correções. Corrijam, mandem as correções para mim via WhatsApp. Qualquer dúvida, me chamem lá no privado e tenham um excelente dia.